Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Deus Pai. Que bom que você está aqui comigo hoje, nesse domingo maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. E aí, como é o seu projeto para hoje? Eu gosto de perguntar isso no domingo. Muitos têm o projeto de ir para a escola bíblica dominical, outros vão sair com a família, né? Mas o importante é não deixar de adorar. O importante é não deixar que o seu dia seja um culto em adoração ao Senhor. Seja na congregação com os demais, seja na família, onde você estiver, é um altar de adoração, tá? Erga o seu altar. A sua vida é um altar de adoração. Amém? E a nossa leitura de hoje está em Salmos 53. Ele é um salmo bem curtinho e eu gostaria de estar fazendo essa leitura com você. Mas antes de nós lermos, já sabe o que eu vou pedir, né? Curtir, compartilhar, se inscrever se ainda não é inscrito e deixe o seu comentário. Isso ajuda muito o canal a crescer e mais pessoas serem edificadas. Então vamos à leitura? Diz assim, a corrupção do pecador e sua redenção. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Amém? Viu? Tanto que é curtinho. Então aqui, ele está falando, né, que todos os homens se corromperam. Todos os homens já não fazem o bem. E nós, muitas vezes, acontece como Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer, esse não faço. Mas o mal que não quero, esse faço. E é por isso que nós precisamos todos os dias nos render aos pés de Cristo. Nos render a Ele para que os nossos desejos carnais sejam presos na cruz, sejam rendidos, né, aos pés do Senhor. Nós precisamos ter a nossa mente cativa em Cristo, né? E o nosso tema de hoje é renda-se ao senhorio de Cristo. Diz assim, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Romanos 6:13. Então aqui a palavra rendição não é uma palavra popularmente aceita nos dias de hoje. Acredito que seja quase tão mal vista quanto a palavra submissão. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha, perder uma competição ou
capitular perante um adversário mais forte, não prestar resistência. Então, essas duas palavras hoje, rendição e submissão, as pessoas não gostam de ouvir, né? Esses dias eu estava lá no estúdio e vendo as meninas conversando. Eu que não quero ser submissa a marido, nem sei quando eu vou casar e tal. A gente vê que hoje é a ideologia, né? Não sabendo elas o que é a palavra submissão, né? Porque a palavra submissão é estar debaixo da mesma missão. Então, o nosso dever é ser ajudadora, cuidadora, né? É isso que é estar sendo submissa, é cuidando da pessoa que está ao seu lado, os dois terem o mesmo chamado e um apoiar o outro. Mas aí a pessoa entende que ser submissa é estar debaixo das ordens da pessoa, né? Ser suprimida, e não é, né? A partir do momento que nós entendemos o verdadeiro significado da palavra submissão e rendição, aí, gente, é leveza. Só digo a vocês que é leveza, tá? Teve um período da minha vida que eu pensava que eu era submissa, porque as pessoas me viam a crente, né? Era Deus no céu e eu na terra, e eu pensava que eu era submissa. Mas muitas vezes o que me era pedido para fazer ou falado, eu fazia. Mas por dentro eu estava só a pilha, né? E um dia o Espírito Santo falou para mim: você precisa ser submissa. Eu falei: mas eu sou submissa. Olha a tonalidade com Deus, né? Eu sou submissa. Não, você não é submissa. Porque quando você faz algo não estando com o seu coração aberto para fazer, não é aceito. Lembra de Esaú? Sem estar com o coração aberto, não está debaixo da mesma missão. Então o Espírito Santo, ele me chamou para um momento de correção. E foi muito bom. Foi muito bom. E a gente segue aprendendo, né? A gente segue aprendendo. Então vamos lá. Olha só. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Criminosos capturados se rendem às autoridades quando não veem mais escapatória de saírem impunes de seus atos. É isso que a gente vê na TV, né? Na civilização competitiva de hoje, somos ensinados a ser irredutíveis e a nunca desistir ou ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição, né? E é isso, gente. É isso que a sociedade tem ensinado, até mesmo nas ministrações dentro das nossas igrejas. Quando você fala de retroceder, mudar a estratégia, parar de fazer alguma coisa por amor a alguém, as pessoas ficam assim: não, mas você em primeiro lugar. Sim, mas o Senhor nos colocou num papel, o Senhor nos colocou numa posição de cuidar, de auxiliar. E muitas vezes, para a gente exercer esse chamado, a gente precisa renunciar a algumas coisas, precisa retroceder em algumas coisas, né? E precisa desacelerar, né? É para isso que o Senhor tem nos chamado, sabe? Quando a gente fica nesse desespero, a gente não consegue nem ouvir a voz do Senhor, né? E a sociedade de hoje tem colocado nós, mulheres, como que precisa ser, sim, irredutível, que precisa ser, tá sempre numa euforia, né? E não é assim. Nós precisamos estar
tranquilas na presença do Senhor e, se for preciso ceder, retroceder, volta para o original, faça, né? Olha só, preferimos contar sobre nossas vitórias, nossos sucessos, triunfos e conquistas a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. A rendição é uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Ontem eu estava ouvindo o testemunho da missionária Ariadna. Testemunho maravilhoso. Depois, se vocês tirem um tempo para assistir ao podcast dela com o pastor esqueci o nome dele agora, meu Deus. Do Jesus Cop. É o filho do Josué Gonçalves. Então, é o Douglas. Ai, meu Deus, como que eu esqueci o nome do irmão Douglas? É Douglas Gonçalves. Assistam esse podcast. E ela conta um testemunho dela muito incrível mesmo. Que ela passou por um período que ela disse que queria ser amiga de Deus. E aí, ela falou que queria ser como Abraão, amiga de Deus. E ela estava grávida. E ela passou por complicações na gestação. E o esposo dela, que é muito temente ao Senhor, foi orar e falando: Deus, se é a tua vontade, se o Senhor quer levar nosso filho, leva, faça a tua vontade, esse é o seu desejo e tal. Ela: não, de jeito nenhum, esse não é o meu desejo, eu quero e tal. E aí, em um momento, Deus falou para ela: Ariadna, você quer ser minha amiga? E os amigos de Deus, eles tem que renunciar a algumas coisas, muitas vezes precisa ceder algumas coisas e tal. E aí ela se rende e ela entrega o bebê. Ela fala assim: lembra de Gênesis 22? E ela foi lá para Gênesis 22, o momento em que Deus pede Isaac para Abraão, e Abraão dá. Abraão, mesmo assim, ele acorda na madrugada e vai entregar o seu filho Isaac. Ali ele está se rendendo à vontade do Senhor, né? E ela entende que ela precisava também dar essa oferta a Deus, porque aquele bebê não era dela, aquele bebê era de Deus. E ele falou: muitas vezes o amigo de Deus precisa devolver algumas coisas para ele. E ela ora, ela entrega o bebezinho para Deus. E quando ela vai lá no médico, o médico fala: olha, é incrível o que aconteceu, é como que se uma mão tivesse entrado dentro do seu útero e retirado a criança. Não existe resquício de criança aqui. Então, ela disse que não foi preciso fazer curetagem, não foi preciso de nada. O próprio Deus pegou o bebê. Isso foi incrível. Então, a gente é só confiar. É confiar no Senhor. Então, ela se rendeu naquele momento e deu aquele bebê de oferta, né? Devolveu, né? Devolveu. Então, ela estava respondendo. A gente diz que ama, a gente diz que é amigo de Deus, que ama Deus, mas quando Ele nos pede algo, a gente não quer mostrar esse amor. A gente não quer sofrer, a gente não quer nada, a gente quer só o nosso bem-estar. O nosso amor por Deus é só enquanto Ele está passando a mão, é só enquanto Ele está nos provendo, é só enquanto Ele está nos mantendo sã e salva. E aí, quando chega o momento de doar nossa vida, a gente não quer, né? Então, como ela estava contando a história da igreja perseguida, nós brasileiros precisamos conhecer Jesus. E está chegando o tempo. Está chegando o tempo em que nós mostraremos quem somos. Será que mostraremos mesmo ou negaremos? Fica aí a nossa meditação para hoje. A gente realmente se renderá ao senhorio de Cristo ou não? Olha só,
Render-se a Deus não é uma resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a preguiça. Significa exatamente o oposto, sacrificar a vida ou sofrer, a fim de mudar o que precisa ser mudado. Render-se não é para covarde ou subservientes, é uma escolha tomada somente por aqueles que têm coragem e coração intencional. E eu assistindo o testemunho dela, eu vendo o quanto ela foi intencional na sua escolha de vida. E os irmãos ali na Albânia, na igreja perseguida ali, são intencionais, né? E a gente diz que mas quando aparece a primeira, quando o irmão olha torto pra gente na igreja, a gente já quer sair da igreja, né? Eu falo porque eu já fui assim, né? Então, a gente diz que ama, mas não aguenta nada. A gente precisa amar de verdade o nosso Deus. A gente precisa, sim, se render mesmo de verdade e saber que render dá trabalho. Se render dá trabalho. Então é só para os fortes mesmo. É para corajosos. Render-se não é suprimir a própria personalidade. É entregar a Deus, que é infinitamente soberano, que detém o controle total da nossa vida, mostrando que Ele é Rei, governando-nos com todo o seu amor e sabedoria. Você se rendeu às suas razões e aos seus achismos? Se você se rendeu a isso, é preciso voltar, é preciso mudar de ideia, mudar o coração e se render de verdade à vontade do Senhor. Muitas vezes a vontade dele é que você pare tudo que você está fazendo e fique por conta do seu lar. É que você deixe a sua carreira e fique por conta do seu lar, por ter tempo de orar, né? Eu lembro uma vez que eu queria trabalhar fora. Saí, falei, não, as coisas estavam difíceis. E eu falei para Deus, não, Deus, eu vou começar a trabalhar. Falei pro meu bem, amor, você fica aí no estúdio e eu vou procurar um emprego. Vou tirar minha carteira de trabalho e vou trabalhar. E aí, quando eu saí, eu lembro que essa época foi em 2016, de 2015 para 2016, aí eu saí para poder tirar a carteira e tal, nada dava certo. Eu ia no VaptVupt, não tem papel, não estava tirando carteira, e nada. E aí, o Espírito Santo, ele falou comigo que não era tempo de eu sair para trabalhar. Era para mim ficar no meu lar, com as mãos estendidas, como Moisés. Era para me subir para o monte de oração e estar com as mãos levantadas, porque quando eu abaixava a mão, as coisas ficavam ruins, e quando eu levantava a mão, as coisas mudavam. Então, ele me chamou para ficar no meu lar, intercedendo, sabe? Aí eu peguei e falei, tá bom, Senhor, então eu vou continuar como eu sempre estive, né? Em casa e auxiliando no estúdio, né? Como eu fazia, né? E foi uma coisa que eu pedi a Deus antes de casar. Eu falava para Deus assim, Deus, quando eu casar, o Senhor arranja um trabalho para mim que eu não saia de perto dos meus filhos, porque eu não quero criar meus filhos em creche, né? Aí a creche é uma bênção para as mães que precisam trabalhar, mas eu não queria que os meus filhos fossem para a creche. Eu queria criá-los, educá-los, ter tempo para eles. E assim o Senhor me concedeu que eu começasse a trabalhar com meu esposo lá no estúdio. Então os meninos cresceram comigo, eu levava eles, né? Aí depois, quando eles foram crescendo mais, eu já passei a deixar
na pré-adolescência, períodos, não período integral, mas períodos eu comecei a deixar em casa. Mas a primeira infância dos meus filhos, eles cresceram junto comigo, fazendo devocional, lendo a Bíblia, cantando hinos, que é o nosso chamado, educar os nossos filhos. E isso é ser submissa, sabe? Auxiliar o nosso esposo na educação da família, cuidar do lar e ver frutos, né? Porque a gente vê adultos, filhos adultos dando frutos, né? E isso é maravilhoso, né? Uma família forte é uma igreja forte, é uma sociedade forte, tá? Então nós como mães precisamos estar mais perto dos nossos filhos, porque as ideologias têm ensinado muita coisa errada para os nossos filhos. E nós estando pertinho deles, a gente vai percebendo e rebatendo, percebendo e rebatendo, tá? Inculcando a palavra do Senhor no coração dos nossos filhos, e assim cria-se uma família forte, né? Defeito tem, falhas tem, mas estamos em busca de perfeição, estamos em busca de encontrar com o perfeito que é Jesus, né? E é isso que a palavra nos ordena, tá? E é isso que é se render. Se render é deixar Deus controlar a sua vida. Então, se Ele falou, não é para trabalhar agora, não trabalhe agora, espere. Se Ele falou para você, renuncia a sua carreira, renuncia, vai fazer a obra. E tenha certeza que a vitória é bem maior. O que Ele tem preparado para a gente é bem maior do que carreira, do que sucesso financeiro e fracasso familiar. Não vale a pena, né? Olha para onde Deus levou, né? Mas é Ele que fala aqui nesse momento, tá? Então vamos lá. A nossa palavra-chave de hoje é rendição. Então se renda à vontade do Senhor e não aos seus achismos e razões. E a nossa frase é: preocupar-se não muda nada, mas uma palavra encorajadora pode mudar tudo quando Deus está nela, né? Então, uma palavra encorajadora pode mudar tudo, vírgula, quando Deus está nela, tá? Então, quando Deus está na palavra, é maravilhoso, é leve, né? É leve. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por esse momento. Eu te engrandeço, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso Deus Todo-Poderoso que sabe das nossas necessidades, sabe o que é melhor para nós. Obrigada por esse dia incrível, esse dia maravilhoso que o Senhor escolheu para nos dar mais uma oportunidade de nos render à Tua vontade, nos render aos Teus projetos, aos Teus propósitos, Papai. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Obrigada por esse amor, Pai. Esse amor que eu não tenho palavras para expressar, mas quero te agradecer. Quero te agradecer por me amar e não ter poupado o seu Filho por nós, por amor a nós e por amor de Ti mesmo, Senhor. Muito obrigada, Pai. E nessa hora eu quero entregar o nosso Brasil. Quero entregar, Senhor, os nossos governantes. Pai, quero entregar o Senado, quero entregar, Senhor Jesus, o nosso presidente, que ele possa se render aos Teus propósitos, que todo corpo administrativo, todo corpo, Senhor, todos aqueles homens que fazem as leis possam se render à Tua justiça, possam se render aos Teus propósitos, Senhor.
a nossa nação brasileira possa se render aos seus propósitos. E assim eu te peço pelos demais países, ó Pai, que os governantes, ó Deus, possam se render à tua justiça, à tua lei, ó Pai. Em nome de Jesus, é para a sua glória. Entregamos a ti, Senhor, a nação de Israel. A sua palavra nos manda orar por Israel, papai. Então nós oramos nessa manhã que o Senhor venha, Pai. Está, Senhor, agindo, entrando com mão forte nessa nação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigada por cada um dos nossos amigos que estão assistindo esse vídeo até agora, estão fazendo o seu momento de devocional junto comigo, Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Deus te dê um ótimo domingo com a sua família. Aproveita a sua família. Aproveita o seu esposo, se você é casada, sua esposa, se você é casado, seus filhos. Aproveitem seus pais, seus irmãos. Aproveita enquanto você pode. Amém? Então, Deus te abençoe e até amanhã com mais um Café com Deus Pai, se assim Ele nos permitir.